Noutra oportunidade, visitei um casal, sabe? E eles eram macumbeiros. E eu lhes falei que estas coisas não são do agrado de Deus. E ele dizia, não, é de Deus. Esses espíritos são de Deus. Então, eu abri a Bíblia lá na primeira carta do apóstolo João, onde diz que todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que nega que Jesus Cristo veio em carne é do demônio, é de Satanás. Mostrei para ele e a mulher dele estava assim meio longe, sabe? E eu não falei sobre o verso, mas chamei a atenção e disse a ele que lesse o que estava escrito. E disse, olha, veja a diferença entre um espírito que é de Deus e um espírito que não é de Deus. Aí olhei para a mulher e orei ao Senhor meu Deus. Senhor Jesus, em teu nome, eu te peço, opera aqui neste lugar. E disse a mulher ao demônio que estava dentro dela, demônio, em nome de Jesus, se manifesta. Imediatamente, ele estava escondido no corpo dela, apareceu. E eu perguntei para ele, Satanás, diz uma coisa para mim. Jesus Cristo veio em carne? E ele começou a dizer, não, Jesus é sublime. Ele jamais desceria aqui nessa baixa terra, nesse mundo cheio de pecado. E foi falando assim. Depois que ele falou várias coisas, eu disse para a pessoa lá, o rapaz, tá vendo? Eu mostrei para você aqui na palavra de Deus que todo espírito que nega que Jesus Cristo veio a este mundo em carne é do diabo, é de Satanás. Quando o demônio percebeu que ele havia entrado numa grande contradição, essa mulher veio sobre mim. Ela tinha umas unhas compridas, sabe? Tudo pintada de vermelho. Ela veio com aquelas mãos para me agredir, meter a mão na minha cara. Ela ia, se eu não fosse um servo de Deus, ela ia cravar aquelas unhas na minha cara, nos meus olhos. Eu não recuei 1 milímetro. Desceu sobre mim uma virtude do céu. Eu senti o poder de Deus na minha vida, um momento glorioso, cheio do Espírito Santo. E a mulher, ela parou com as mãos dela uns centímetros assim da minha cara, mas não pôde fazer nada. E aí eu determinei, expulsei, disse, Satanás, sai da vida dela em nome de Jesus. Foi embora. Foi embora. Viu? Já contei para vocês aqui no site que eu fui fazer um exame lá no Hospital das Clínicas, de uma clínica em Guarulhos. E eu tomei 8 copos d'água, porque eu não sabia que eu precisava ter a bexiga cheia d'água para fazer o exame. Tomei lá 8 copos d'água e a enfermeira falou, o senhor dá umas voltas por aí e daqui uns 40 minutos o senhor vem aqui novamente. Aí a água terá descido para a bexiga. Foi o que eu fiz. Aí, numa esquina, assim, chegou num certo lugar e eu ouvi uns gritos de uma menina, sabe? Gritos lacinantes. E eu vi que vinha de uma casa do outro lado da rua, onde havia uma mulher com aparência de crente, andando na frente, na areazinha da casa. Eu atravessei a rua e fui falar com ela. Perguntei o que está acontecendo aí, estão judiando de uma criança, estão batendo, maltratando uma criança. Ela falou, não, é meu cunhado e minha sobrinha. Quando ela quer alguma coisa e ele não pode dar ou ele nega, ela fica desse jeito.
Aí a menina pôs a cara lá na janela. E eu vi a cara da menina, eu falei para a mulher, olha, essa menina não está com birra, com teimosia. Ela está endemoniada. Aí o pai pôs a cara na janela também, viu que eu estava conversando com a mulher ali na porta. Ele saiu pelo outro lado da casa e veio conversar comigo. Ela me falou que eles eram crentes, não me disse a igreja, e que eles eram crentes e estavam nessa luta aí com essa filha deles. Então esse irmão aí veio falar comigo. Eu já falei para ele, falei, irmão, isso aí que está acontecendo com a sua filha não é birra dela, teimosia, não é nada disso. Ela está endemoniada. Ele olhou assim para mim, eu falei, pois é. Eu falei, olha, o que você tem que fazer é o seguinte, procura lá o ministro da sua igreja, o seu pastor, ou algum irmão crente de verdade, né? Chama ele para vir na sua casa e orar com você e expulsar isso aí. Porque isso aí é demônio, rapaz. Ele falou, irmão, eu estou enfrentando essa luta sozinho. Eles não vêm aqui. Falei, como não vem? Você não é crente? Esse pessoal não é crente? Eles são servos de Deus. Eles têm que ajudar você nessa batalha. Falou, não, irmão. O ancião já falou de púlpito, que era para não andar e não passar nem na calçada da minha casa. Que essas coisas pegam na gente. Ele falou, hoje eu sou desprezado, irmão, pela Irmandade. Eu falei, irmão, você é da congregação? Ele falou, sou, irmão. Então, paz de Deus, irmão. Mas ele tem que vir aqui. O cooperador, o diácono, procura alguém, manda ele vir aqui. Porque eles têm que ajudar você. Não, irmão, eles não vêm. Ó, irmão, vou dizer uma coisa para o irmão. Eu fui criado nos corredores da congregação, viu, irmão? A minha esposa também é crente, filha de pais crentes. Nós nunca demos problema na igreja, irmão. Agora estou nessa situação e a Irmandade me despreza. Se eu estou indo numa direção, eles vêm em sentido contrário, atravessa a rua. Se eu encontro no supermercado, na farmácia, eles viram a cara e não conversam comigo. Por causa disso eu estou sendo desprezado, irmão. E é uma coisa terrível dentro da minha casa. Falei, irmão, que é isso então? Você procura crente de outra igreja aí para ajudar você? Ele falou, irmão, quer entrar na minha casa, irmão? Falei, vamos lá. Entrei lá dentro, expulsei o demônio da menina e expulsei da mãe também, que eu nem sabia. Depois ele me falou que ela também dava problema para ele. Entendeu? Expulsei no nome do Senhor Jesus. Então veja o seguinte, no episódio que eu lhes relatei a respeito dessa família com problemas com demônios e como agiu o ancião lá de Guarulhos, há uma lição importante para aprendermos aqui. Ora, veja, durante toda a minha vida, eu ouvi que dos ministros e da Irmandade, que os pastores são ladrões de coleta, que são mercenários. Mercenários. Por que mercenários? Porque recebem salário das suas comunidades. Se você olhar o dicionário da língua portuguesa, você vai encontrar lá que mercenário é todo aquele que recebe um salário pelo trabalho que realiza. Mas nós devemos interpretar a Bíblia com a própria Bíblia. E se você verificar, só há um lugar em toda a Bíblia onde existe a palavra mercenário. Foi o Senhor Jesus que pronunciou ela. E veja o que ele diz a respeito. Ele diz assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário
aquele que não é pastor vê vir o lobo e foge. E o lobo vem e arrebata as ovelhas. E ele foge porque ele não é o pastor das ovelhas. Então, o que o Senhor Jesus está nos ensinando é que mercenário é aquele pastor que não está disposto a se sacrificarem no benefício das ovelhas que lhe foram confiadas. A missão, a tarefa principal de um pastor de ovelhas numa comunidade cristã é viver em vigília, em constante oração, fazendo jejuns, em benefício das ovelhas que lhe foram confiadas.